O parágrafo terceiro fala o seguinte: o cômputo, né, o cálculo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de comprimento da reserva legal, desde a regeneração, a recomposição e a compensação. Outro parágrafo interessante é o quarto, né? Esse quarto aqui é interessante porque é o seguinte: ele fala assim: é dispensada a aplicação do inciso primeiro, aquele benefício, né, previsto no artigo que implica a conversão das novas áreas de APPs, né, para uso alternativo do solo, né, quando as áreas de preservação permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel ultrapassarem, aqui no caso, somente os 80% na Amazônia Legal, entendeu? Então, somente na Amazônia Legal, que quando essas áreas de preservação permanente e demais áreas florestais e formas de vegetação nativa ultrapassem o previsto, né, os 80%, o inciso primeiro do artigo 15, que ele restringe a conversão das novas áreas para uso alternativo do solo, que é permitido na reserva legal, menos nas APPs, dentro dos limites da porcentagem. Na Amazônia Legal, acima de 80% da reserva legal, as APPs podem ser utilizadas para uso alternativo do solo, somente na Amazônia Legal. Aí vem um artigo 16, né, que fala o seguinte: poderá ser instituído reserva legal em regime de condomínio ou coletiva, em regime coletiva, né, de condomínio ou coletiva, entre propriedades rurais, respeitando o percentual previsto no artigo 12 em relação a cada imóvel. Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área reserva legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. Então aqui a gente pode juntar proprietários, né, produtores, e constituir um regime de condomínio sobre as reservas legais, criar uma reserva legal única de condomínio, desde que as proporções agrupadas no regime de condomínio respeitem, né, o percentual previsto de cada um, entendeu? Por exemplo, a gente pode ter um condomínio de 1.000 hectares de produtores, né, perfazendo 1.000 hectares, onde a reserva legal, o condomínio, tem que ter 20% dos 1.000, que é 200, em condomínio. Aí todos estão contemplados, todos estão assegurados. Mas desde que haja o entendimento em que alguns deles vão ter prestando serviço, né, vão ter áreas de reserva legal superior e outros menos. Aí o acerto entre as partes deve acontecer entre as partes, né, ou no próprio contrato do condomínio, no regulamento do condomínio. Na seção 2, sobre o regime da proteção e da reserva legal, a gente tem o artigo 17, que ele fala o seguinte: a reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor, ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, direito público ou privado. Aí no parágrafo 1º tem o seguinte: admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Cisnama, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. Então, novamente aqui, é possível a exploração econômica mediante manejo sustentável, conservação produtiva, cabruca, né, desde que aprovado pelo Cisnama. Então, vamos lá no artigo 20 para ver as modalidades previstas. Artigo 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletivas na modalidade de manejo sustentável, sem propósito comercial para consumo na propriedade, e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Então, detalhe, aqui fala manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal. Então, conservação produtiva é o quê? A área de conservação
é a área de conservação, que são os remanescentes. A parte de conservação, remanescentes, é a vegetação florestal. Então, práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável, sem propósito comercial. Exploração seletiva, sem propósito comercial. Já para consumo, né? Para consumo. E manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Entendeu? Então, sem propósito comercial para consumo, né? E propósito comercial, manejo, exploração florestal. Manejo sustentável para exploração florestal. Artigo 20. Isso a gente falou em relação a prática, serem adotadas práticas de exploração seletiva. Exploração seletiva. Esse é o detalhe. Artigo 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes. Artigo 22. O manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial, tratado no artigo 20, depende de autorização do órgão competente e deverá atender as seguintes diretrizes e orientações. Inciso 1º, não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. Assegurar a manutenção da diversidade das espécies. Conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favorecem a generação de espécies nativas. Completamente alinhado com a conservação produtiva e com o sistema Cabruca. Não há divergência na Cabruca. Não há. Artigo 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual, sem propósito comercial, como falado no artigo 20, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental motivação da exploração, volume explorado, limitado à exploração anual de 20 metros cúbicos. Então, esse é o limite anual, né, de 20 metros cúbicos. Aí, vamos lá, árvores de 60 anos, né, seriam mais ou menos 10 indivíduos arbóreos, né? Então, com 2 metros cúbicos cada um, se for de 3 metros cúbicos, seriam 7 indivíduos, né? 6 a 7 indivíduos. De 6 a 10 indivíduos, dependendo da cubagem, né? E que o produtor teria por ano para poder fazer uso na própria fazenda. Se for material mais novo, com uma cubagem menor, ele até 20 metros teria mais indivíduos para explorar dentro da fazenda. Artigo 23. O manejo sustentável. Artigo 24. No manejo florestal nas áreas fora da reserva legal, no manejo florestal nas áreas fora de reserva legal, aplica-se igualmente os dispostos no artigo 21, 22 e 23. Bom, isso é o que eu tinha para falar aqui sobre reserva legal no novo Código Florestal, né? Fiz aí os comentários, então que crie-se um entendimento aí em relação à reserva legal, as possibilidades e restrições, né, que são asseguradas, né, são apresentadas aqui no novo Código Florestal. Então não há prejuízo nenhum, né, a inclusão das APPs e as áreas de vegetação nativa além da reserva legal como área de reserva legal. Não há prejuízo, está na lei, assegurado pela lei, né? Desde que declarado no CAR ou por parecer técnico ou mesmo averbado em cartório, né? Ato declaratório. Assim como também não há prejuízo, entendeu? Segundo o novo Código Florestal, para o reconhecimento das áreas de Cabruca como função, né? Como função em relação de utilidade social e utilidade pública no cumprimento como reserva legal para uso múltiplo, uso sustentável da área, como também ela como na questão da conservação produtiva como uma estratégia regional de uso da terra. Um último comentário aqui do artigo 28, capítulo 5, da supressão de vegetação para uso alternativo do solo.
O artigo 28 fala: não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada. Pronto, é só isso, está bem claro, não há o que se comentar sobre isso.